O contexto da ressurreição. Bom, eu sou Ezequiel Gomes e convido você a gente fazer uma meditação, um estudo da Palavra de Deus sobre o contexto da ressurreição de Jesus Cristo. A ideia da ressurreição é uma das ideias mais importantes, mais profundas e extraordinárias do cristianismo, que demonstram para nós que Jesus não é simplesmente um mero ser humano normal, como todos os outros, que de alguma maneira foi inspirador nas suas ideias, etc. e tal. Não. Jesus venceu a morte, ele está acima de uma humanidade normal. Vamos pensar assim, que você conhece corriqueiramente. Aliás, quantas pessoas você conhece já ressuscitaram dentre os mortos? Dessa forma, a ideia da ressurreição ela é essencial, ela é maravilhosa, ela é profunda. Paulo chega a dizer que ela, entre aspas, resume o Evangelho, né? Tem um pouco dessa ideia. Entrego a vocês o que primeiramente eu recebi, que Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. De maneira que a ideia da ressurreição, ela é uma ideia primordial, essencial no Evangelho, e eu queria conversar um pouquinho a respeito do contexto da ressurreição com vocês. Bom, para que você acompanhe bem esse material, eu sugiro que você pegue uma Bíblia e acompanhe as leituras dos textos que nós vamos fazer. Claro, se você não puder também, preste atenção, enfim, de alguma maneira todos poderão ser beneficiados com o conhecimento da Palavra de Deus. Mas se você quiser prestar bastante atenção e focar ali na nossa mensagem, você pega a sua Bíblia e a gente vai acompanhar então, vamos ler muitos textos da Bíblia para a gente entender um pouquinho do contexto da ressurreição. Então abra sua Bíblia, se você quiser e puder, João capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 12 a 14. E o ponto assim, olha, o contexto é a ideia de Cristo ali no Getsêmani. Ele sabe que ele vai morrer, ele não quer sofrer, ele não quer morrer, mas ele aceita passar por tudo isso para nos redimir dos nossos pecados. E ele está ali em oração, em angústia, e de alguma maneira então ele se entrega para a morte, para morrer. E então ali os guardas chegam e prendem ele. E o texto de João capítulo 18, a partir do verso 12, nos diz assim: Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. A partir daí o relato vai dizendo que Jesus ele é levado perante Anás, depois ele é levado perante Caifás, e ali então se explica que esses homens são judeus, vai se explicar que esses homens são líderes do Sinédrio, que talvez seja a maior instância religiosa dos judeus. Por exemplo, se a gente comparar essa estrutura com a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, por exemplo, seria como se Anás e Caifás trabalhassem na conferência geral, é o órgão máximo. Vamos pensar assim, o Anás era sogro, era parente de Caifás, e Caifás era o presidente da conferência geral da época. Cargo elevadíssimo. E Jesus, ele é preso, né, por essa escolta, essa guarda de pessoas e tal, levado perante Anás, depois perante Caifás, e essas autoridades religiosas vão conduzir Jesus a um outro local. Vamos dar uma olhadinha aí, João 18, versos 28 a 31, a Bíblia diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, para poder comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te lhe entregaríamos. Não te entregaríamos, né? E o verso 31, replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam, porém, os judeus: A nós não é lícito matar ninguém. Se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus e você ouvisse essa história, o que você aprenderia a respeito de Jesus? Bom, Jesus ele está em apuros diante da autoridade religiosa, diante da autoridade política, e ele é condenado, ou pelo menos acusado, de ser um malfeitor que é digno de morte.
As autoridades da religião, as autoridades da política estão assim apresentando Jesus para nós como essa pessoa envolvida nesse contexto muito complicado. Importante, num contexto maior, a gente entender que Jesus viveu num momento onde não haviam crentes em Jesus. Ah, Ezequiel, mas tinha os discípulos, eles não eram crentes em Jesus? Eram, mas não da forma como viriam a ser depois que Jesus ressuscita dentre os mortos. E aí eles vão receber o batismo do Espírito Santo, eles vão entender as coisas de maneira mais claras, mesmo os seus próprios defeitos, os seus próprios pecados, os seus próprios limites. De maneira que sim, os discípulos eles creem em Cristo antes de tudo isso, mas não da mesma forma como eles virão a crer assim que tudo isso vier a acontecer. De maneira que nesse momento aqui, não tem crente em Jesus, pelo menos no sentido atual ou depois disso, né? De maneira que isso é uma coisa interessante. Essas coisas que viriam a acontecer com Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, revelariam de forma mais clara, de uma forma mais especial, quem Jesus é. Antes dessa revelação mais intensa, mais íntima e mais profunda, crer em Jesus é como crer em Gandhi, é como crer em Che Guevara, poderia dizer, é como crer em Dilma Rousseff, é como crer em Ezequiel Gomes, é crer numa superfície, é crer num ser humano normal, mas não realmente quem Cristo é, não simplesmente um ser humano normal. Agora, assim, o que é que vai realmente mudar a concepção das pessoas a respeito de Jesus? É a sua ressurreição. O que é ressurreição? É você voltar a viver depois de ter morrido. Claro, é uma ideia, assim, fantástica, extraordinária por si só. Você pensar que eu possa morrer a qualquer momento, um acidente, uma doença, um assassinato, etc., e 3 dias depois eu estou vivo, e ainda mais vivo para sempre, né? Vivo para nunca mais morrer. Então essa ideia da ressurreição é uma ideia poderosíssima, que trata com as questões da sobrevivência, né, da nossa identidade à morte, que é realmente um dos maiores dilemas da humanidade que vive, né? Agora sim, a ideia da ressurreição ela já é fantástica por si só, mas no caso de Jesus ela é muito mais significativa. E eu queria explicar para vocês por quê. Bom, a ressurreição então a gente entendeu que ela pressupõe a morte daquele que ressuscita. Não dá para ressuscitar sem morrer. Então beleza. Jesus então para ter ressuscitado tem que ter morrido. E por que Jesus morreu? Aquilo que a gente leu até aqui indica que Jesus estava envolvido numa controvérsia, numa polêmica, num problema grave. E esse problema ele tem alguns focos, especialmente 2 focos. Uma dimensão religiosa e uma dimensão política, ok? Então, por exemplo, vamos continuar a nossa leitura. João capítulo 19, versos 12 a 16. Aqui a Bíblia vai continuar essa história de Jesus e vai dizer o seguinte: a partir desse momento, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Olha que acusação, hein? Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era Parecev Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: fora, fora! Como o pessoal está gritando fora Temer, né? Acho que teve muito mais gente que gritou fora Dilma, né? Mas deixa essa polêmica para lá. E eles, porém, clamavam: fora, fora! Crucifica! Responderam os principais e diziam, né? E aí disse-lhes Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Essa passagem do Evangelho de João, ela é extraordinária, fantástica, e ela gera, assim, uma questão que a gente fica bem claro ali, a ideia de que Jesus, ele tem inimigos religiosos que estão entregando ele na mão do poder político, civil, militar dos romanos, e isso começa a gerar algumas perguntas. Por que estão fazendo isso?
quando inclusive Pilatos pergunta que acusação vocês trazem, vocês percebem que a resposta dos judeus ela é meio assim, se não fosse malfeitor a gente não traria, ou seja, eles não trazem acusação, eles já trazem a condenação pronta. A condenação o malfeitor vai morrer. A acusação não importa, eles vão encontrar qualquer acusação para conseguirem o seu intento. Mas veja, são pessoas religiosas, do povo de Deus, vamos pensar da igreja de Deus, que estão querendo ali a morte de Cristo. E isso faz a gente questionar quem é esse Cristo, qual é a sua história, qual é a sua identidade. E para encontrar essa resposta, a gente tem que voltar aos ensinamentos de Jesus. Quais foram as coisas que Jesus viveu e ensinou que gerou essa resposta tão amarga, tão pesada, dizendo que ele é um malfeitor, que merece a morte? Bom, então vamos lá. Depois que Jesus passou pelo batismo ministrado por João Batista, ele deu início ao seu ministério de uma forma pública e ele começou a pregar. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que Jesus ele pregava uma mensagem negativa. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir, pode acompanhar. Claro, depois você vai poder pausar o vídeo, ver o vídeo quantas vezes quiser para acompanhar melhor o raciocínio. Mas vamos dar uma visão geral. O que Jesus vivia, o que ele ensinava, que fez uma reação tão pesada nos líderes religiosos da sua época para lhe entregarem na mão do poder civil, militar e secular ali no caso, político, para a sua morte, para a sua crucifixão. Então, primeiro de tudo, Jesus ele pregava uma mensagem que incluía aspectos negativos, que não eram muito bem vistos. Então veja, por exemplo, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de ter João, falando do Batista, ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Perceba uma coisa importante. O Jesus fala de algo muito positivo, é o reino de Deus. Oh, que maravilha, coisa linda, maravilhosa, nós queremos quem pregue o reino de Deus. Só que tem um problema, você não pode entrar no reino de Deus. Mas por que eu não posso entrar? Eu sou do povo de Israel, eu sou da linhagem de Abraão. Não, porque você tem que se arrepender. Mas me arrepender do crer, eu já não estou salvo por ser filho de Abraão? Por crer em Deus, alguma coisa dessa natureza? Quando Jesus confronta o seu povo, primeiramente o povo de Israel, e depois todos os povos da terra com a mensagem do arrependimento, Jesus está dizendo, vocês estão errados em muitas coisas. E veja, quando você prega para as pessoas, vocês vão para o céu, todo mundo fica feliz. Aleluia, vamos para o céu, vai dar tudo certo. Todo mundo vai seguir líderes que pregam coisas positivas que elas querem ouvir. Vai dar tudo certo, vamos para o céu, vamos ficar rico. Ok, coisas positivas. Mas quando você começa a pregar uma mensagem negativa, se arrependa, a coisa começa a ficar complicada. No meio dessa coisa positiva tem algo negativo, e esse algo negativo incomoda. Quer dizer que eu estou errado? Quer dizer que eu tenho que me arrepender? Como assim? Mas as questões de Jesus, elas não param por aí. Volta aí para o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos 1 a 3. Vamos dar uma olhadinha aí. A Bíblia diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo o seguinte: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos mandam. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Jesus ele está desmascarando líderes da igreja, da religião. E ele está dizendo o seguinte: essas pessoas se sentam numa cadeira de autoridade, na Conferência Geral, na União Sul Brasileira, na Associação Central Sul-Rio-Grandense, ou em qualquer outro lugar, tá? Estão sentados nas posições de autoridade. E Jesus diz, olha, sigam o que eles ensinam, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não siga o que eles fazem. Opa, a coisa vai começar a ficar complicada aqui. Jesus está criticando líderes por serem hipócritas, e no próprio contexto de Mateus 23, ele vai dizer muitas vezes, ai de vós hipócritas. E veja, quem eram os hipócritas? Os fariseus, religiosos, os escribas, os saduceus, enfim, líderes religiosos.
líderes da igreja, líderes do povo de Deus, etc. Então você percebe que Jesus, ele num ambiente religioso, ele incomoda. Imagine que ele diga, o presidente da Associação Geral é um hipócrita, o presidente da União Sul-Brasileira é um hipócrita, o presidente da Associação Central, vocês já entenderam, né? Ok, é um hipócrita. E Jesus, ele começa a incomodar ao desmascarar a hipocrisia dos seus líderes. O que mais? Vamos lá para João capítulo 2, versos 13 a 16, e olha só o que Jesus começa a fazer aqui. Dá uma olhada no que Jesus está fazendo. E aí a Bíblia diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou-os todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Jesus mexe com o comércio religioso. E aqui agora não é só ideia, agora é dinheiro, agora é lucro, agora é uma questão mais profunda. Jesus não é uma pessoa que simplesmente desmascara ideias, ele desmascara a corrupção, e não é lá do Congresso Nacional de Roma, a corrupção da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seria algo mais ou menos dessa natureza, do templo oficial, da religião. Jesus, inclusive, gasta mais tempo condenando a religião do que o mundo secular, as coisas nessa direção aí. Então percebam por que Jesus vai ser condenado à morte para depois poder ressuscitar. Ele está incomodando, ele está ameaçando a paz do culto público. Imagina, você se sente ali um emissário de Deus por vender o seu boi, a sua ovelha, para as pessoas fazerem um sacrifício. Mas claro, você não é honesto no preço que você vende esses animais, mas você ainda assim se sente um líder da causa do Senhor. E vem alguém dizer que você está errado, que você é um ladrão, que para você tirar tudo aquilo dali, você está ameaçando a paz do culto. Veja, daqui a pouco vão chamar a polícia para você, vão querer te processar, te condenar, vão querer fazer alguma coisa. E Jesus era essa pessoa que, em tese, ameaça a paz do culto público. O que mais? João 5, versos 8 a 11. O que Jesus vai fazer aqui? Em João capítulo 5, a partir do verso 8, se diz o seguinte: então Jesus disse ao homem que ele havia curado, toma o teu leito, levanta e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, se pôs a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, você não pode carregar o seu leito? E no verso 11, ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Jesus, ele ameaça o entendimento tradicional sobre a lei de Deus. Jesus não questionou se o sábado deveria ser guardado ou não, está lá na lei de Deus. Inclusive, Jesus vai se revelar como o Deus que criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º e instituiu a guarda do sábado. Não tem problema, não há nenhuma, vamos pensar assim, desarmonia entre Cristo, o Senhor do sábado, e a guarda do sábado do 7º dia. Porém, Jesus, ele ameaça um entendimento tradicional, que o entendimento deles era o seguinte: carregar essas folhas aqui não pode. E Jesus diz: eu vou te curar, você pega essas folhas e anda. Nossa, que absurdo! Jesus está pregando contra a nossa lei, a lei que Deus revelou. Ou seja, Jesus está ameaçando o entendimento tradicional. Será que Jesus é um liberal? Que interessante. Jesus vai ser acusado de ser um teólogo liberal daqui a pouco? Interessante, né? O que mais? João 6, versos 60 a 62. Aí a Bíblia diz aqui, olha: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, interpelou-os e disse: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus prega coisas duras, coisas difíceis, inclusive que escandalizam pessoas.
Jesus está pregando ali para você comer o seu corpo, beber o seu sangue. As pessoas não levaram aquilo numa boa, não entenderam o simbolismo daquilo, a importância daquilo, e se escandalizaram. E Jesus, ele não tenta diminuir o escândalo. Ele diz: você está escandalizado porque eu pedi para você comer a minha carne e beber o meu sangue. Imagine quando você me vir voltando para o céu. Você está achando que eu, ao dizer que você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue, eu sou um herege, eu estou pregando uma mensagem muito dura, muito difícil. Quando você me vê exaltado no céu, então você vai achar, você vai se escandalizar 1000 vezes mais. Então veja, Jesus escandaliza as pessoas e continua escandalizando. E aí, será que Jesus não respeita os membros da igreja, os líderes? Você percebe qual é o contexto da morte de Jesus? O que mais? João 7, verso 43, seguindo aí no Evangelho de João. Aí a Bíblia diz assim: dessa maneira houve dissensão entre o povo por causa dele. Ou seja, uns acreditaram em Jesus, outros não. A igreja ficou dividida. Jesus divide a igreja, causa divisão, incomoda, ele ameaça o status quo, a liderança, o entendimento dos membros. Jesus é uma pessoa perigosa, né? Aí você começa a entender. João capítulo 8, por exemplo, Jesus perdoa o que não tem perdão. Moisés mandou apedrejar a mulher adúltera. Jesus vai e perdoa a mulher adúltera. Ele perdoa o que não tem perdão. Não pode. Outra coisa, se você for avaliar de uma maneira mais ampla, Jesus, ele tem todas essas características, entre aspas, negativas à luz da religião, e ele ainda faz milagres. Ele cura a doença que ninguém cura. Ele ressuscita mortos, ele comanda a natureza, de maneira que o povo que é beneficiado com esses milagres de Jesus, ama Jesus, segue Jesus, confia na palavra de Jesus e vai para o céu por causa de Jesus. Só que os líderes se sentem atacados por causa disso e se sentem com inveja do poder que ele tem, da autoridade que ele tem, da influência que ele tem, e começam a tramar a sua morte. Aí você começa a perceber, né? Os sentimentos por detrás dos panos, a inveja, a malícia, o apego a uma tradição sem vida. Esse é o contexto. E por fim, Jesus, ele é Deus, né? Ele se revela como Deus. João capítulo 14, versos 6 a 8, por exemplo, ele diz, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus se confunde com Deus. Jesus diz que ele é Deus, ele está certo, ele tem razão, ele é a verdade. Aliás, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então percebam, irmãos, antes que houvessem crentes em Cristo, as pessoas não lidavam com isso numa boa. Hoje nós somos crentes em Cristo e nós acreditamos em tudo isso aqui, que Jesus é Deus, que Jesus faz milagres, que Jesus perdoa, que Jesus tinha razão em tudo isso que ele fez. Mas antes que ele ressuscitasse dentre os mortos, sabe como que Jesus era considerado? Um herege perigosíssimo. Um camarada que desafia a autoridade da religião, dos líderes. Tá percebendo como que a coisa funciona? Com certeza, os líderes da igreja da época de Jesus o achavam um herege, que era uma grande ameaça. Uma pessoa não grata, não bem-vinda, não benquista, ok? Tô falando de Jesus, ok? Beleza. Então veja, em outros momentos do Evangelho, Jesus, ele, por exemplo, ele é condenado como se ele fosse um louco. Dá uma olhadinha aqui, Marcos 3, verso 21. E a Bíblia diz assim, né? E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Jesus está maluco, está fora de si. João 5, verso 18, por exemplo. Ali Jesus vai ser acusado de ser um herege. Olha aqui a situação. João 5, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: por isso os judeus procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, na opinião daqueles líderes, as opiniões de Jesus, os comportamentos de Jesus, significavam que ele era um herege, que estava contra a lei de Deus, que se fazia igual a Deus, um blasfemo, uma pessoa completamente equivocada. Agora, a acusação mais pesada eu encontro lá em Mateus capítulo 10, versículo 25. E aqui Jesus,
sofre uma acusação muito pesada, e a Bíblia diz assim: basta ao seu discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ele está dizendo o seguinte: um dia alguém falou que Jesus era do diabo. Um dia alguém falou isso. E Jesus está dizendo: se disseram isso de mim, imagina o que não vão me dizer dos meus seguidores. Em grande medida, quem segue a Cristo às vezes acaba atraindo contra si mesmo esse mesmo tipo de reação, esse mesmo tipo de opinião, esse mesmo tipo de acusação. E dentro das igrejas, isso é uma coisa muito comum, acusar uns aos outros de serem hereges do demônio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Heresia é um conceito relativo, porque tudo depende do ponto de vista do qual você parte. Por exemplo, para um católico, todos os evangélicos são hereges. Para um evangélico, todos os católicos são hereges. Está entendendo? Tudo depende do ponto referencial. Então, o referencial sendo um, o herege é o outro. O referencial sendo o outro, o herege é um. Então, por exemplo, eu considero muitos pregadores adventistas hereges. Esses pregadores adventistas podem também me considerar herege, isso mesmo dentro da própria igreja. Então vou colocar alguns exemplos bem claros para vocês aqui. Existem muitas pessoas que consideram pessoas dentro da igreja como hereges. Então vou dar alguns exemplos para vocês assim. Por exemplo, diante da teologia oficial adventista, um Daniel Silveira, um Daniel Spencer, um David Gates, um Samuel Ramos, poderia citar muitos outros, são o quê? Hereges, ok? Claro, tem muitos, vamos pensar assim, perfeccionistas, sensacionalistas, que consideram essas pessoas que eu citei pessoas maravilhosas, que pregam a palavra e que seguem a palavra. E daí o herege vira eu viro o herege. Ok. E isso a gente entende, ok? Mas agora vamos entender um pouquinho além disso. Imagine essas pessoas que são chamadas de hereges. No caso desses que eu citei, por exemplo. Imaginem que acontecesse alguma coisa ou algumas coisas que pudessem comprovar que essas coisas que as pessoas dizem que são as heresias dessas pessoas fossem verdadeiras. Vou colocar algumas situações para vocês aqui. Imaginem, tem aquela teoria dos 7 reis, de Apocalipse 17, João Paulo II, Ratzinger, Papa Francisco, não sei o quê. E dentre os adventistas surgiu uma teoria que o João Paulo II ia ressurgir dos mortos, ia ser o 8º rei, ia fazer o decreto dominical, a perseguição final e coisas dessa natureza. Vamos pensar que o João Paulo II ressuscitasse dentre os mortos e comprovasse que isso que a gente chama de heresia, que é essa doutrina dos 7 reis, fosse a verdade. Já pensou que impacto na vida das pessoas que consideram isso uma heresia? Os caras iam ter que se dobrar e se curvar e dizer: olha, não é que tinha razão realmente a teoria dos 7 reis? Imagine uma outra situação. Imagine que cada adventista que começasse a ouvir música que tenha percussão ou bateria começasse a ficar imediatamente, claramente endemoniado, espumar pela boca e gritar e pegar força sobrenatural, aquela imagem assim de possessão demoníaca mais pesada possível. Já pensou? Se todo mundo que ouve música com bateria dentro da igreja botava lá uma música do Arautos do Rei, a hora que tocasse o primeiro bumbo, o primeiro elemento de percussão, caísse todo mundo na igreja endemoniado. Daí você poderia dizer: olha, se comprovou a doutrina que a bateria é do demônio, que a bateria faz as pessoas ficarem endemoniadas. Pô, todo mundo que pensa contra isso ia ter que rever os seus conceitos. Você concorda comigo? Por exemplo, imagine que um desses pregadores que dizem que nós podemos viver sem pecar, de repente começassem a viver sem pecar realmente. Poxa, se isso acontecesse, a igreja teria que rever a sua compreensão doutrinária e dizer: não, peraí, o pecado é possível de ser erradicado, eliminado de forma perfeita, e é possível viver sem pecado. Olha o exemplo desses maravilhosos seres sem pecado aí que nós encontramos na internet e por aí fora. Se isso acontecesse,
estariam comprovadas as coisas que essas pessoas pregam, e a igreja e as pessoas teriam que reavaliar isso que eles consideram errado e herético. Estaria provado que aquilo que é acusado como heresia, na verdade, é a realidade das coisas, etc. e tal. Então eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele prova que os ensinamentos dele, que eram considerados heréticos, eram a verdade. A ressurreição de Cristo é a prova final e definitiva de que aquilo que ele ensinava era pura verdade. Então, quando Jesus prega uma coisa negativa e ele chama a gente a encarar os nossos erros e a nos arrepender, isso não é uma heresia que você não tem pecado e não pode ser repreendido porque você é pastor, porque você é presidente, porque você é isso, porque você é aquilo. Não, a mensagem é: se arrependa e creia no Evangelho. Você está me entendendo? Jesus prova que ele tem razão, a gente tem que se arrepender, sejamos nós quem formos. Quando Jesus ressuscita, sabe o que ele prova? Que os líderes da igreja não são infalíveis. Os líderes da igreja não são sinônimos de Deus. Tudo que o líder da igreja pensa, Deus pensa. Não. Jesus acusou líderes, certo? E Jesus ressuscitou dos mortos, ele não pecou ao acusar os líderes. Então vejam, ele tem razão no que ele diz, ele está vindicado no que ele ensina. O que mais? Aquilo que parece ameaçar o culto não é o fato de Jesus desmascarar as falcatruas que existem dentro do culto. O que ameaça o culto é o crime, é o pecado em nome de Deus, é o comércio em nome de Deus, que engana em nome de lucro. Ok? Isso é o que ameaça o culto. Não é alguém dizer, ó, tá errado. E se tá errado, quem tá errado abaixa a cabeça e admite. Porque tá errado de acordo com o padrão da palavra de Deus, não das opiniões das pessoas. Se esse for o caso, tem que abaixar a cabeça e acabou. E a ameaça ao culto não é você falar o que tá errado, que realmente esteja, mas é você mentir em nome de Deus, em nome dos seus benefícios pessoais. Será que tem gente fazendo isso? O que mais? Quando Jesus ressuscita, ele revela que os entendimentos tradicionais das pessoas nem sempre são verdade. Ah, mas a igreja sempre pensou que carregar a maca no sábado era pecado, mas Jesus mostrou que não era. Ah, mas a igreja pensou, mas pensou errado, porque pensou baseada não na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não diz que carregar a maca no dia de sábado é pecado. Assim como não diz que bateria é pecado e muitas outras coisas. Então esses entendimentos que as pessoas têm, mas todo mundo entende assim, a igreja entende assim, mas está errado. Se não tem base no assim diz o Senhor, está errado. E ponto final. E quando Jesus ressuscita, ele que foi contra alguns ensinamentos tradicionais, chamado de liberal por aí, foi vindicado naquilo que ele ensina. O que mais? Jesus pregou coisas duras, difíceis, que escandalizaram pessoas. Mas Jesus, se uma pregação é dura e incomoda alguém, que isso quer dizer que a pregação está errada, senão Jesus estaria errado em algum momento do seu ministério. Outra coisa, dividir a igreja pode não ser errado. Inclusive, se tem joio e trigo, é natural que o joio e o trigo, em algum momento, vão começar a se distanciar no seu entendimento dentro da igreja. E claro, cada grupo acusa o outro de ser joio e considera a si mesmo trigo. Isso é natural. Mas, de qualquer forma, quem vai dar a palavra final de quem era joio e de quem era trigo é Deus. Antes disso, nós nos contentamos com a revelação. Tudo que se ensina de acordo com a palavra de Deus é trigo. Tudo que não tem base na palavra de Deus e vai contrário a ela é joio. Ponto final. Também, quando Jesus ressuscita, ele revela que o perdão é para todo mundo, mesmo para quem a igreja acredita que não tem perdão. Tem pessoas que acham que porque um adulterou, o outro roubou, o outro fez algum tipo de pecado, não tem perdão. Não, mas o perdão é para todo mundo. Claro que aí existe um pecado contra o Espírito Santo que só Deus também julga quem pecou ou não. Mas antes que o pecado contra o Espírito Santo aconteça, você tem perdão e todo mundo tem perdão. O que mais? Outra coisa que Jesus mostra quando ele ressuscita
é que os milagres são reais. E Deus pode fazer um milagre na minha vida, na sua vida. A gente não tem que ter medo do milagre. Claro, Jesus não faz milagres em todas as circunstâncias, mas Ele pode fazer nesta circunstância e na sua circunstância. Por fim, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Ele prova que Ele não era um simples homem, mas Ele era Deus que se fez homem para na cruz pagar o preço dos nossos pecados, para poder nos perdoar e nos levar para o céu. Tudo aquilo que os judeus, a igreja adventista do sétimo dia da época, acreditava ser que era uma heresia, era a mais pura verdade. E eu queria concluir o nosso estudo dizendo o seguinte: o contexto da ressurreição de Jesus é a morte do Senhor nas mãos do poder religioso e do poder político. Mas eu queria te dizer uma coisa. Uma avaliação atenta dos evangelhos mostra que o poder religioso era 1000 vezes mais imundo do que o poder político. A gente vive um momento difícil no Brasil em termos de política, né? É uma nojeira ver o que aconteceu nesse país. Bilhões e bilhões e bilhões de reais que deveriam significar saúde, segurança e educação para você, significam uma vida luxuosa para ladrões políticos desse país. Mas Jesus não gasta tanto tempo acusando os ladrões do Congresso Nacional. Ele gasta mais tempo acusando os fariseus hipócritas, que representam aqueles que estão dentro da igreja. É mais pesado do que você imagina, meu amigo. O contexto da morte de Jesus, porém, é a sua vida e os seus ensinos. E isso nos ensina uma coisa muito importante: é melhor morrer pela verdade do que viver pela mentira. Se a gente morrer pela verdade, a gente vai ressuscitar, a gente vai viver para sempre. Mas se a gente viver pela mentira, nós poderemos ser presidentes da Conferência Geral. Sem arrependimento, sem fé, sem amor, sem verdade, nós vamos para o inferno. Ganhamos o mundo inteiro, perdemos a nossa alma. Pode ser presidente da União Sul Brasileira. Pode ser presidente da Associação Central Sul Rio. Você pode ser quem você quiser. Que sem Jesus, você não basta de um perdido. Seja você quem você pense que você é. Viver pela verdade, morrer pela verdade, é garantia de ressurreição. E eu estou buscando seguir nesse caminho na minha vida. E convido todos vocês a seguir neste mesmo caminho, rumo à ressurreição. Que assim seja. Amém.